Olá galera que gosta e acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos esmeraldinos. E eu vou aqui fazer uma análise do que eu vi neste empate entre Goiás e Cruzeiro, 1 a 1 no Mineirão, jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Goiás abriu o placar no primeiro tempo, um gol contra do Joseph aos 12 minutos, e cedeu o empate já no final do jogo, aos 42 minutos. O gol do Cruzeiro foi marcado pelo Marcinho. O Goiás estava assumindo a terceira colocação, mas acabou tomando o gol de empate e aí caiu para quarto lugar. E pode até sair do G4 hoje, já que a rodada será complementada e tem times que podem passar o Goiás, podem ultrapassar. Dificilmente o Goiás terminará essa rodada dentro do G4 depois deste empate. O técnico Pintado, pela primeira vez no ano, repetiu a escalação do Goiás. O Goiás não havia repetido a escalação em nenhum jogo nessa temporada. Todos os jogos do clube neste ano tinham sido escalações diferentes. E agora o Goiás repete pela primeira vez. Bom, vamos ao jogo. O início do jogo foi um início frenético, as duas equipes buscando gol o tempo todo. O Cruzeiro, numa necessidade muito grande de vencer, tentava agredir o Goiás também agredia o Cruzeiro, e me lembro que quando tínhamos 15 minutos de jogo, inclusive o Goiás já ganhava por 1 a 0, haviam sido feitas 10 finalizações no gol, ou seja, a cada 1 minuto e meio, um dos times finalizava no gol. Isso para o futebol é um número absurdo, da quantidade de finalização. Tem jogos que você passa quase o jogo inteiro para que tenha 10 finalizações. E neste não, no início foi um início muito promissor da partida. O Goiás criou uma oportunidade logo no primeiro minuto, uma finalização ali do David Duarte, em que o goleiro Fábio colocou para escanteio, e o Cruzeiro dava a resposta, e o Goiás acabou abrindo o placar numa jogada, num erro grosseiro do Joseph. O Joseph é aquele volante que ele jogou no Vila Nova, estava no América Mineiro, agora está emprestado ao Cruzeiro. Ele tentou uma jogada, difícil de definir ao certo, se ele quis jogar pela linha de fundo ou quis recuar para o goleiro Fábio. O certo é que ele quis esbanjar de uma categoria que ele não tem, e aí a fase do time já está ruim. Ele acabou jogando contra as próprias redes e deu ao Goiás uma vantagem muito interessante, porque o Goiás é um time que tem sido muito forte defensivamente. O Goiás não havia tomado gols ainda nessa Série B, e você sai com 1 a 0 diante de uma equipe que está muito pressionada como o Cruzeiro. O Goiás dava ali um passo muito importante para, quem sabe, vencer o jogo. E eu gostava muito da postura do Goiás de marcar alto. Marcava alto, tirava a saída de bola do Cruzeiro, e isso causava muitos problemas para um time que já está com o psicológico em baixa, que as coisas não vêm acontecendo. E aí você ainda faz 1 a 0, adianta a marcação. Todo erro, o Cruzeiro havia tomado 1 a 0 num erro individual. Então tudo isso cria uma pressão muito grande sobre o clube. Porém, o Goiás fez isso até ali por volta dos 30 minutos. Lógico que essa marcação alta ela exige muito fisicamente, em algum momento você precisa respirar, e aí o Goiás foi recuando já no final do primeiro tempo, mas ainda assim com alguma presença ofensiva. No segundo tempo, o Goiás começa com uma postura parecida com a do primeiro, mas isso durou pouco tempo, coisa aí de uns 6, 7 minutos. Depois o Goiás já foi recuando e o técnico Pintado começou a fazer as suas substituições. E as substituições dele foram muito questionadas por torcedores, por cronistas. Eu trabalhei nesse jogo pela Rádio Bandeirantes, e quando ele foi fazer as duas primeiras substituições, iam entrar Luan Dias e o Dadá, os dois jogadores que vieram lá do Água Santa. Eu imaginei que ele fosse tirar o Mezenga,
que fez um primeiro tempo muito fraco e que no segundo tempo, até o Pintado fez uma inversão no intervalo, o Mezenga jogou de centroavante no primeiro tempo e quando voltou para o segundo tempo ele veio fazendo pelo lado esquerdo, com o Aleph Manga mais centralizado. Eu imaginei que ele tiraria o Diego, né, pelo lado direito, tentando colocar ali o jogador Dadá para puxar os contra-ataques, e que ele tiraria o Mezenga, colocando o Luan, né, provavelmente o Luan jogaria pela direita, nesse caso, né, e o Dadá pela esquerda, com o Aleph Manga centralizado. Porém não, ele tirou o Elvis, né, a troca de um meia por o outro, para colocar o Luan, e tirou o Aleph Manga, que era o jogador de ataque, que era o único jogador de ataque que basicamente preocupava o Cruzeiro. Né? O Diego jogou muito mais um jogo tático, defendendo, fechando as descidas do lateral do Cruzeiro. O Apodi até aparecia muito mais pelo lado direito ofensivamente do que o Diego, isso no primeiro tempo. E o Goiás jogou por alguns minutos assim, depois ele tirou o Bruno Mezenga, colocou um volante, o Lucas Black, perdeu o homem de referência, o Goiás passou a jogar sem um homem de referência, foi chamando o Cruzeiro para cima. Já no final do jogo ele tentou voltar o Vinícius, né, para ter esse homem de referência. Entraram ali o Vinícius e o Rezende, ele tirou o Diego, colocando o time com 3 volantes. E colocou o Vinícius para fazer esse papel de centroavante. A questão é que o Goiás não saiu mais lá de trás. E aquilo que havia sido muito interessante no jogo do Goiás no primeiro tempo, que era uma marcação alta, tirando a saída de bola do Cruzeiro, quando tinha a bola, o Goiás jogava, punha a bola no chão, tentava criar jogadas, o Goiás abriu mão disso tudo. O Goiás passou praticamente única e exclusivamente a jogar para segurar esta vitória de 1-0. E esse tipo de estratégia é sempre muito arriscada, né? Quando você abdica do ataque, joga apenas para segurar o resultado, o adversário joga quase o tempo inteiro na sua intermediária. Então qualquer falha pode sair o gol ou numa bola parada, porque essas bolas paradas começa a ir muita bola na sua área, de escanteio, porque toda hora o adversário está ali tentando cruzar, surge escanteio, surgem faltas laterais, então o adversário vai nessas ocasiões colocando muitas bolas na sua área. E aí o Goiás assumiu esse risco, né? O Pintado assumiu esse risco com as suas alterações e o Cruzeiro acabou empatando um jogo. E esse jogo, para mim, até uma falha do sistema defensivo do Goiás, né? Porque o David sai para dar o bote no lado direito, o jogador bate a bola para o meio, o Reinaldo sai no jogador que fez o pivô, mas o Marcinho fica livre. Enquanto o Marcinho ficou livre, o Caio e o Hugo, que eram 2 jogadores que estavam na jogada, ao invés deles adiantarem a marcação no Marcinho, eles voltaram para a pequena área, né? É aquele intuito de defender o gol. No que eles voltaram, o jogador do Cruzeiro ficou livre, bateu no canto e empatou o jogo. Então, para mim, a estratégia do Goiás, eu nem digo que a estratégia do Goiás foi a responsável pelo empate, pelo gol do Cruzeiro. Para mim, o gol do Cruzeiro surgiu de uma falha coletiva defensiva. Mas o Goiás deixou por exemplo, talvez matar o jogo antes, porque o Goiás deixou de jogar. E o Goiás tinha do outro lado um time muito nervoso, muito cobrado, com a pressão altíssima sobre ele, e o Goiás não usufruiu disso no segundo tempo como usufruiu no primeiro. Porque quando você abdica de atacar, não é que se você estiver atacando, você pode tomar um empate também. Mas você tem alguma possibilidade de fazer o segundo gol, matar o jogo. E o Goiás abriu mão dessas possibilidades. Abriu mão única e exclusivamente para defender o resultado. Então eu não coloco, vamos dizer assim, na conta do Pintado o gol sofrido, porque para mim foi uma falha defensiva. Mas eu ponho na conta dele o fato do Goiás ter abdicado do ataque. Né, e isso foi muito ruim. E vencer o Cruzeiro no Mineirão, o CRB conseguiu isso, o Goiás esteve próximo, não conseguiu. Neste início de campeonato, talvez seja algo bem palpável, mas o Cruzeiro não vai ficar na zona do rebaixamento, não vai ficar nessa parte de baixo da tabela, mesmo vivendo esse momento muito conturbado.
mas eu tenho convicção de que o Cruzeiro vai crescer. Então, ao longo da temporada, os outros adversários que forem enfrentar o Cruzeiro no Mineirão terão muitas dificuldades de vencer lá. Então, para mim, o Goiás desperdiçou uma grande oportunidade de ganhar da equipe mineira no seu campo, por conta dessa postura da equipe no segundo tempo. E o Goiás tinha demonstrado qualidade, né, para jogar no primeiro tempo, mas optou por não fazer isso na segunda etapa. Beleza, gente? No Goiás, gostei muito. O Tadeu foi bem, fez duas defesas boas, uma no primeiro tempo, uma cabeçada do Ramon, uma no segundo tempo, na finalização do Eduardo Brock. Gostei muito do Caio Vinícius. Achei que fez a grande partida dele com a camisa do Goiás, bom passe, foi muito dedicado na marcação. Para mim, o volante fez uma partida muito boa. Gostei do Hugo pelo lado direito, gostei demais do Apodi no primeiro tempo. No segundo tempo, defensivamente, ele também não comprometeu. A dupla de zaga do Goiás foi segura na maior parte do jogo. Só o David Duarte, que em alguns momentos insiste em jogar, em sair com a bola dominada, e ele tem muitas dificuldades no passe, né? Ofensivamente, achei que o Diego fez um papel tático interessante, mas ofensivamente, apesar do gol ter saído de um cruzamento dele, mas foi um cruzamento errado. Ele cruzou, a bola não ia na direção de nenhum jogador do Goiás. Aquilo ali foi muito mais o gol por conta da infelicidade do Joseph do que pela qualidade do cruzamento do Diego. Mas taticamente ele foi importante defensivamente, porque muitas das vezes ele segura para que o Apodi possa aparecer ali pelo lado direito. O Aleph Manga estava se movimentando, não fazia uma grande partida, mas estava se movimentando. O Mezenga, para mim, foi o mais fraco entre os titulares do Goiás, e o Elvis fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo havia caído, mas no primeiro tempo ele fez um jogo interessante. Essas as principais impressões desse Cruzeiro 1, Goiás 1. Beleza, gente? Deixe aí os seus comentários, faça a sua participação, fique à vontade para comentar, pois este espaço é destinado ao debate do futebol goiano. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo.